Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Instagram. Toda segunda a gente está abrindo aqui para responder perguntas, né, para tirar dúvida do pessoal que manda para mim aqui mesmo pelo Instagram, lá nos grupos, no YouTube, enfim. Então, a segunda-feira é o dia de conversar com vocês. Bora lá, vamos conversar? O assunto que eu trouxe hoje é um assunto repetido, eu já falei há algum tempo, na verdade não faz muito tempo. Como a gente mantém a vibração elevada, mesmo nas situações mais conflitantes, mesmo diante de desafios. Eu resolvi repetir o assunto porque é algo que está sempre pegando para muita gente. Todo mundo que vem conversar comigo está passando por algum problema, a grande maioria das pessoas, né, que vem conversar comigo, ou estão lá no programa de mentoria, né, ou estão em terapia comigo, estão enfrentando algumas situações complicadas, conflitantes, difíceis. E então, às vezes, o que mais eu ouço justamente é isso, né? Na maioria dos casos, a pessoa já sabe que, oi, Rafael, boa noite, chegou na hora. Que bom, bem-vindo. Na maioria das vezes, né, eu sei que as pessoas já estão se habituando com a ideia de que criam a própria realidade, né, embora tenha algumas pessoas que ainda não aceitam muito bem essa ideia, né, mas quanto mais a gente compreende, abraça a ideia, acolhe, né, aceita, né, é melhor, né. Oi, Dan, boa noite, bem-vinda. Maria Denise também, bem-vinda. Bora lá, né, vamos conversar. Então, os desafios, né? Primeiro a palavra desafio, porque foi exatamente a forma como perguntaram para mim. Adri, diante desse desafio, como que eu vou me sentir bem? Oi, Lili, boa noite, bem-vinda. Nossa escritora famosa, muito bom, né? Então a pergunta foi justamente essa: como que eu vou me manter bem, como eu vou manter minha vibração elevada diante desse desafio, né? Uma pessoa que me perguntou exatamente dessa forma. Aí eu fui direta, não vai, né? Não vai conseguir se sentir feliz olhando, analisando, ponderando, falando sobre o seu desafio, sobre o seu problema. Como é que é? Rafael colocou aqui, a Ju também chegou, bem-vinda, Ju. Precisamos regar as ideias com o mesmo carinho que regamos as plantas. As minhas estão bonitas aqui. Então, né, é bem interessante isso, né? O Rafael já foi para um caminho aqui que é o mesmo caminho que eu queria ir. Eu gostei da analogia, né? A gente regar as ideias com o mesmo carinho que a gente rega as plantas. A gente precisa assumir o controle do próprio pensamento. E outra palavra que eu também não gosto muito é a palavra controle, porque tudo aquilo que eu tento controlar, eu perco o controle, né? Normalmente. Então, eu gosto mais até de usar a palavra administrar, né? Eu posso administrar os meus pensamentos. Então, assim, diante de uma situação difícil, né? Como a palavra que até anotei o nome, até anotei aqui, a pergunta era exatamente essa: como manter a vibração elevada no meio desse desafio, né? No meio dessa questão toda. Não tem como, né? No meio do problema, olhando para aquilo, no meio da situação toda, não tem como. Por quê? O que eu estou pensando reflete simultaneamente o que eu estou pensando. As duas coisas acontecem de forma simultânea. Para eu estar sentindo alguma coisa, eu tenho que estar pensando alguma coisa. A gente pensa o dia inteiro, a gente não para de pensar, né? Só para de pensar quando vai dormir ou quando está fazendo meditação, consegue diminuir um pouquinho o processamento de pensamentos. Então, o tempo todo a gente está pensando, ou pensando de forma intencional em algo que a gente quer. Oi, Cladson, bem-vindo! Ou a gente está pensando de forma intencional, mas também a gente não faz isso o dia inteiro. A gente ia fritar os nossos neurônios se a gente tentasse ficar ali em foco o tempo todo, né? Isso realmente dá um burnout aí, nem tentem fazer isso. A nossa mente, o nosso cérebro, na verdade, o nosso cérebro precisa de que grande parte do processamento seja nesse modo automático, vai funcionando ali, né, no padrão, aquilo que já foi instalado, né, ou seja, vai funcionando no padrão, libera, né, uma parte aí da mente ali para você poder focar naquilo que é importante. Esse é o processo normal, esse é o processo
criado pela natureza, o Criador, né, nos dotou dessas capacidades. Mas bora lá, né? Se eu estou enfrentando uma situação conflitante, desafiadora, primeiro já começa por aí. Como que eu estou olhando para essa situação? Como que eu estou analisando essa situação? Como eu estou classificando essa situação? Se eu já estou num espaço onde eu já reconheço que crio minha própria realidade, eu estou falando meio assim porque às vezes quando a gente está passando por uma situação mais chata, né, que não é muito agradável, a gente tem uma tendência a nos vitimizarmos. É muito fácil a gente cair no vitimismo, mesmo que a gente não caia assim, né, com toda a fantasia, mas dá uma pontinha assim, né, daquilo, ai caramba, por que isso está acontecendo comigo? Ok, fica um pouquinho ali às vezes, depois quem já tem ideia de que realmente é responsável pela criação da própria realidade, às vezes vai viajar um pouquinho lá, né, no setor da culpa, vai passar um pouquinho lá, como é que eu tô criando isso? Por que eu tô criando isso? Como que eu criei isso? O que tá acontecendo de errado aqui? Ou seja, fica na culpa, fica na dúvida, então a gente fica circulando por esses lugares. Durante todo o tempo que a gente está circulando por esses lugares, ou culpando alguém, responsabilizando alguém, ou sei lá, uma instituição, ou algo assim, ou pessoas, ou situações, ou durante o tempo que a gente está navegando pela culpa ou pelo auto-julgamento, né, de que provoca culpa, e a gente acaba, nesses lugares todos, acaba sentando na cadeirinha da vítima, a gente não está sendo contribuição para o nosso próprio processo evolutivo e muito menos para que a situação entre num modo de resolução, no modo de solução, no modo de melhora. Então, tudo bem, a gente não tem como, né? Algo desagradável chegou, que os meus 5 sentidos interpretaram aquilo, normalmente os olhos e os ouvidos, né? Alguma coisa aconteceu ali que é desagradável para mim, então num primeiro momento a emoção, quando ela vem, ela não pode ser controlada. A gente não controla emoção, a gente administra pensamento e a gente altera o padrão emocional. Então eu vou tentar controlar, porque eu noto que muitas pessoas, quando entram nesse espaço de perceber que criam a própria realidade, vão para aquele lugar assim, né? Eu não deveria estar me sentindo assim. Eu não deveria ter reagido dessa forma. Eu não deveria ter falado o que eu falei. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Ok, a gente refletir sobre os nossos atos, porque somos responsáveis por qualquer coisa que sai da nossa boca, né? Ou que a nossa mente emana, mas somos responsáveis. Então, acho bacana a reflexão. Agora, eu não deveria me sentir como eu estou me sentindo, ou eu não deveria ter sentido o que eu senti. Isso é uma autoflagelação, porque não tem como eu não sentir o que eu senti se eu pensei o que eu pensei. Se eu pensei algo como, isso é horrível, isso é péssimo, isso é muito ruim, e como aconteceu isso, né? Eu vou sofrer, eu vou sentir a emoção correspondente a esses pensamentos. Então, no primeiro momento, sim, eu vou sentir, não tem como, né? Se eu sair daqui agora e bater com, sei lá, o pé lá na beira, já aconteceu. Uma vez, tô com a memória aqui. Eu bati o pé aqui na soleira da porta, sei lá, acho que eu tava andando pelo mundo, eu tava atravessando de uma realidade para outra e acabei batendo o pé no batente da porta, soleira não, no batente da porta, até falei errado. Bati o pé no batente da porta. É claro que aquela hora eu soltei o palavrão. Aconteceu, inclusive eu fiz uma viagem agora há pouco tempo, teve uma situação lá bem chatinha, assim, sabe? Uma coisa chatinha lá que aconteceu, né, comigo. E eu falei, uou, né? E foi meio chato. E aí eu vi que eu fiquei ali meio que batendo no tambor. E daqui a pouco uma outra situação, daqui a pouco uma outra. Falei, pô, pera, para. Já entendi. Eu preciso sair desse lugar emocional. Então, para eu sair desse lugar emocional, acabei acionando uma parcela julgadora da minha personalidade, estava adormecida há alguns séculos, mas acordou, né? O meu lado julgador acordou.
E aí eu, né, aqui, ali, aquilo incomodou, e eu mastiguei aquilo um tempo e depois eu vi que uma outra coisa, porque é muito rápido, né? Uma coisa puxou a outra, uma coisa puxou a outra. Eu botei um basta, falei, chega, para. Eu preciso sair daqui. Eu preciso começar a encontrar coisas para eu apreciar, coisas para eu elevar a minha vibração, porque eu tava no meio de uma sequência de coisinhas que foram puxando no meio de uma viagem. Eu falei, parou, não, qualquer lugar, né? Mas no meio da viagem parou, né? E aí eu, peraí, né? Recuperei aqui, né? O espaço de controle, não controle rigoroso, mas administrar aqui os pensamentos. Vambora. Fui acabei indo pro passeio, né? E aí no passeio já a vibração já foi lá para cima. E quando eu lembrava da situação, eu falei, bom, tudo bem, tudo será resolvido, porque as coisas sempre se resolvem favoravelmente para mim. Tudo será resolvido. E ó, já voltei de viagem faz 2 semanas, não é mais, né? 2 semanas ou mais, 2 semanas. E hoje eu recebi o reembolso, olha que legal, né? Pá, bateu o Pix na minha conta. Então, assim, beleza, né? Ou seja, eu saí daquele lugar de reclamar, criticar, que eu entrei com os 2 pés, gente. Escorreguei naquele tobogã e foi embora. Aí falei, chegou no meio do caminho, falei, pera, que mais isso aqui vai trazer pra mim, né? Se eu não sair daqui, eu vou trazer mais. Parei, consegui parar, mas eu já tava descendo a ladeira. Então, assim, não tem como eu me sentir bem. Naquele momento que eu estava descendo a ladeira, não tinha como eu me sentir bem, porque eu estava com o pensamento criticando, julgando as pessoas envolvidas ali, né, a situação, a empresa lá que fez criou a situação toda lá. E eu falei, puxa vida, eu tô criticando, julgando, mas e a minha parcela de participação aqui? 100% responsabilidade para a criação da própria realidade. Cadê? Né? Isso foi criação minha, com certeza absoluta foi criação minha. A empresa, as pessoas envolvidas foram componentes colaborativos da minha criação, né? Aí é um lugar confortável para ficar? Não é, não. É muito mais fácil culpar o outro, né? Reclamar da empresa, entrar lá entrar aqui na rede social e, né, destilar ali, né, a minha raiva. E ir lá e botar uma avaliação lá bem ruim para a empresa. Aí falei, cara, eu só vou perpetuar. Eu não tinha intenção de fazer isso, não é nem meu perfil, mas tava só na minha cabeça mesmo, né? Eu tava criticando só dentro da minha cabeça. Criticando não, na verdade eu tava chateada. Acabei percebendo em mim, isso é que é legal, né? Que eu trouxe o assunto para cá, porque eu também podia me usar como exemplo, para não colocar, né, a pessoa que me fez essa pergunta. Então tem um exemplo próprio para usar. Eu comecei a perguntar, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva, né? Na verdade, eu tava sentindo raiva, por quê? Porque começou a acontecer uma situação que não era confortável, e como eu não escolhi logo de cara sair daquele lugar de pensamento que estava julgando, eu mergulhei, aquilo começou a virar um círculo vicioso, e uma coisa, e outra coisa, e eu vi que eu comecei a ficar muito incomodada, emocionalmente, até o momento que eu parei e pensei, pera, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Tô sentindo raiva porque eu sei que eu crio minha própria realidade, e aí eu me peguei justamente naquela perguntinha clássica. Como que eu fui criar uma situação assim pra mim? Como? Né? Tipo assim, eu quero ser a exceção do universo, né? Eu tenho os meus componentes aqui dentro, mas eu não quero que eles influenciem a criação da realidade. Então, eu tava com raiva porque o universo não me escolheu para ser uma exceção, né? Eu queria continuar criticando, né? E que as coisas rolassem muito bem para mim. E é interessante porque quando a gente é mais cuidadoso com as vibrações, né? Até tem uma fala aqui da Esther Hicks, né? Que canaliza os Abraham lá nos Estados Unidos, dela falar que ela estava se tornando, né? Numa conversa telefônica com uma amiga, que ela estava se tornando uma snob vibracional. E eu adorei esse termo. A mulher de vida fácil, snob vibracional, combinou perfeitamente comigo. Então eu adotei também o snob vibracional. Então o que é o snob vibracional? Você não suporta
Não é que não suporta, mas assim, rapidamente a gente percebe, né, quando aquilo, as vibrações começam a ficar mais baixas, tal, começa, né, assuntos de crítica, julgamento, fofoca, fala mal de alguém, fala mal de alguma coisa, aquilo já soa assim muito alto para os ouvidos. Então a gente fica mais atento, né? Fica com mais a clareza mais aguçada e já consegue sair rapidinho, né, daquele lugar. Mas eu não, lá, eu não consegui, não é que eu não consegui, na verdade eu nem tentei, só que no começo eu nem tentei, só que assim, eu fui me deixando levar, tava fácil, né, tava fácil, e aí foi interessante que assim, primeiro essa notícia aí, depois uma outra coisa no hotel, e depois eu falei, pera, né, tá começando a incomodar muito, e eu percebi, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu falei, uma contrariedade, um incômodo, eu não conseguia nem dar nome para a emoção. E aí eu falei, puxa, eu tô com raiva. E aí eu percebi que a raiva não era contra as pessoas que furaram comigo. A raiva era por mim mesma. Ou seja, eu estava com raiva de mim. Porque eu estava passando por aquela situação lá desagradável e eu falei, puxa, como que eu fui atrair uma coisa dessa para mim? E foi bem legal, porque na hora ali eu, né, deu aquele tranco. E não é nada confortável, porque a gente sabe, né, que atrai a própria realidade, cria todas as situações. E tá bom, eu criei isso. Não tenho muito bem ideia onde eu pesquei isso, devia estar, né? Devia estar não, né? Com certeza estava aí no meu campo. E atrair, né? Por quais circunstâncias, não faço ideia, né? Realmente não faço ideia. Mas a pergunta é, quero ficar aí, quero ficar nesse lugar, é confortável para mim ficar reclamando, criticando, né? Me achando vítima? Não é confortável para mim. Mas também não era muito confortável, né? Naquele momento me sentia criadora, mas eu sabia que era melhor para mim. Então eu entrei num, tipo assim, quase que a sensação era que eu tinha tomado um banho de vibração ali. Cara, para, chacoalha tudo, levanta e vambora. E aí eu saí, né, eu acabei indo para um passeio muito legal, assim, um jantar num bar, enfim, um passeio bem bacana. E aí no dia voltamos à noite, foi maravilhoso, foi legal, tudo ótimo, o assunto ficou esquecido e tá tudo certo, tava tudo resolvido. Na cabeça eu fui, não, eu escolho diferente, e as coisas sempre dão certo pra mim, tudo já foi resolvido, tudo certo, tanto que até o próprio motorista, enfim, né, que nos levou no passeio, eu já tava toda animada, e eu falei, pô, acabou de acontecer tal coisa comigo, e nossa, a senhora tá animada assim, eu falei, ué, mas eu tenho que reverter isso dentro de mim. Não adianta nada ficar reclamando e não vai reverter. E eu falei, não, é verdade, né? Tudo já deu certo. Eu falei, isso aí, tudo já deu certo e realmente deu. A situação virou, né? E, enfim, no dia seguinte tivemos uma surpresa maravilhosa, assim, foi super legal. Né? Eu falo, uau! Da mesma forma que estava, né, o momentum estava indo muito rápido para me levar para mais e mais situações desconfortáveis, atrair mais coisas que não eram legais. Logo no dia seguinte teve uma inversão, né? Que a gente recebeu né, uma surpresa muito legal, né? Logo no dia seguinte, pela manhã. Então, aí eu percebi, eu falei, cara, é isso. Né? Se a gente se deixa levar por aquilo que está acontecendo e coisas não muito legais acontecem o tempo todo, a gente não é exceção do universo, eu não tenho uma vibração 100% limpa, até porque eu sempre brinco, né? Uma vibração 100% limpa não tem mais por que ficar aqui no planetinha, né? Então eu já brinco bastante, assim, quem quer ficar 100% no vórtice, foi um prazer te conhecer, né? Foi ótimo. O tempo passamos juntos aqui na Terra, porque a tendência é liberar a resistência, a última resistência, que é o corpo físico. Então, viver uma vida de boas escolhas de pensamento, a cada dia, a cada momento, né, uma escolha melhor, um pensamento melhor, uma escolha melhor, é sempre assim, escolher a cada momento, porque as situações de conflito ou desagradáveis, elas vão acontecer. Claro que com menos
intensidade, com menos, né, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, o fluxo da vida vai ficando cada vez mais fácil. Tem que ser, porque é lei, né? Se eu elevo, gente, se os doguinhos estão chegando aí para vocês, tem os doguinhos lindinhos aqui dos vizinhos. É que eles escutam barulho e eles não param de latir, mas vamos seguir. Se a gente sustenta sucessivamente, todos os dias, por escolha, por intenção deliberada, eu escolho um pensamento melhor sobre todo e qualquer assunto, não tem como a minha vida não refletir as minhas escolhas, até porque ela reflete as escolhas que a gente faz o tempo todo. Então, no meio de um desafio, no meio de alguma coisa chata que está acontecendo, não importa qual é o assunto, é o meu pensamento sobre o que está acontecendo que determina a forma como eu me sinto. Então, se eu olho para aquela situação, num primeiro momento, aquilo me dá um impacto ruim, eu vou né, dar uma paradinha, respira, né? Eu sempre falo pro pessoal, às vezes, que vem falar comigo, né? Isso. Você lembrou de respirar? Porque é sério, não é brincadeira, não. Para um pouquinho, senta, né, com a coluna reta assim, respira fundo, pelo menos 3 vezes, né? Eu até gosto de brincar. Faz esse exercício, tenta, respira fundo e solta. Você não consegue pensar nada negativo enquanto você está relaxado, né? Não entra, não consegue pensar, porque tá relaxado, né? Tá bem relaxado. Gente, eu tô vendo que vocês estão... Cadê? Tem coisas aqui no chat, deixa eu ver. Como é que é? Cadê? O Rafael colocou, lembrei do Neville dizendo que os problemas apontam para a solução. Ele cita o exemplo da pessoa estar presa e automaticamente pensar na liberdade. Sim, esse é o processo criativo, né? O passo 1, passo 2, passo 3, né? Que os Abraham nos ensinam. Para quem não sabe, que está caindo aqui, me vendo pela primeira vez, Abraham canalizados por Esther Hicks, né? Lá nos Estados Unidos. Meu trabalho tem muito conteúdo deles, né? Lá no canal, eles falam do processo criativo, passo 1, passo 2, passo 3, né? Passo 1, peça, passo 2, a fonte responde, passo 3, permita. E esse peça, ainda eles falam assim, você não precisa se preocupar com o pedir, a vida faz você pedir. Então, uma pessoa, por exemplo, que está numa situação financeira de escassez, ela não precisa ficar pedindo por dinheiro, a própria vibração, a própria consciência interna já está solicitando, já está pedindo. Então, a nossa parte não física, ela é muito sábia. Então, enquanto estamos aqui observando a vida física, vivendo a vida física, né, reagindo a tudo que está acontecendo aqui, a nossa parte interna é muito sábia e já literalmente faz esses pedidos. O que a gente pode fazer para facilitar as coisas é identificar esses pedidos que já estão sendo feitos. Por isso que eu gosto muito da pergunta, o que eu quero aqui? O que eu realmente quero aqui? E quando eu faço essa pergunta, não estou fazendo só para mim, eu, Adriana, eu tento integrar, sentir a presença do ser interior, que está sempre comigo, mas ok, o que eu realmente quero aqui? Né, para sentir para qual caminho está indo essa minha consciência, o que meu ser interior já está solicitando aqui. E aí aquilo, identifica o que quer, mas não basta só identificar o que quer, tem que se identificar com isso. Mas o caminho é justamente isso. O Rafael continua, é isso que Jesus quis dizer com ninguém vem até mim sem que o Pai o tenha enviado. Exato, a própria consciência foi primeiro solicitando o desejo, né? Na verdade, o desejo é a consciência que emana e depois a gente acompanha, né? O caminho é esse. Nada me acontece sem que eu tenha feito este convite, seja consciente ou inconsciente. O Joe Vaitelli chama essas lamentações de areia movediça. Nossa, eu tô lendo um livro do Joe, que coincidência. Na verdade, não é dele e do Littman, que é o Transposição cibernética. Que mais? Tem mais aqui. Bom, gente, vamos seguir, né? Então, a pergunta, vou voltar para a pergunta. Como eu vou me sentir bem? Como eu vou manter a vibração elevada no meio do desafio?
até consegue, tá? Mas tem que fazer isso de forma consciente, tem que fazer isso conhecendo o processo e reconhecendo o lugar que está. Então, a primeira coisa é perguntar-se, né? O que realmente eu tô sentindo aqui? Qual é a emoção real que eu tô sentindo aqui? Eu só consegui fazer o giro, né, daquelas coisinhas que começaram a engatilhar, pequenas coisas, não era nada tão grave, mas, né, as coisas foram engatilhando. Quando eu parei o processo de simplesmente me deixar levar, e me perguntei o que eu tô sentindo aqui, qual a emoção que eu tô realmente sentindo aqui. Aí eu percebi que eu tava sentindo raiva. Aí eu falei, mano, eu tô com raiva dessas pessoas. Puxa, não tá com raiva das pessoas, tô com raiva de mim, né? Porque não tem que ficar com raiva das pessoas. Aí eu percebi que eu tava com raiva de mim. Então eu tive que parar o processo de pensar o que eu estava pensando sobre o que estava me acontecendo. Eu parei um pouquinho para refletir, para perguntar o que eu estava sentindo. A gente não faz essa paradinha, a gente se deixa levar, né? E depois lá na frente, quando vê aquilo já virou momento, e aí, né, vai dormir, e no dia seguinte começa tudo de novo. Porque às vezes a coisa entrou num processo tão grande ali de momento que parece que não tem como parar. Aquela perguntinha, né? Ei, Abraham, eu pulei do avião sem paraquedas, e agora o que eu faço? Relaxa, já vai acabar. Eles dão essa resposta, gente. Eu acho ótimo. Mas é isso mesmo, relaxa, já vai acabar. Né? Daqui a pouco o dia termina. Aqui não tem mais nada. Daqui a pouco, né, o dia termina, vai descansar, vai dormir, tenta relaxar e pro dia seguinte iniciar num novo degrau vibracional, né? Mas durante o dia que a gente de repente se pega ali no meio de algumas situações difíceis, aquelas situações que fazem o coraçãozinho da gente ficar meio apertado, é bem legal cada vez mais ficar percebendo o que é o pensamento, não é a situação que está fazendo com que eu me sinta mal, é o que eu estou pensando sobre a situação que faz com que eu me sinta bem ou mal. Eu não vou conseguir pensar grandes pensamentos de altas vibrações, ficar no vórtice, se eu estiver passando por alguma coisa conflitante, difícil, desgastante. Claro que não, mas eu posso melhorar minha vibração, eu posso elevar o tom da minha vibração para permitir que as coisas comecem a se encaixar de uma forma melhor para mim. Então, a pergunta, a situação é sempre essa. Eu percebi que estou ali num enrosco emocional. Para um pouquinho e identifica a emoção. Primeira coisa é identificar a emoção. A Ju colocou aqui, geralmente quando sinto raiva era de mim, isso, em situações repetidas. Pois é, a gente acha até que a gente está com raiva de alguém, né? A gente acha que a gente está com raiva da situação, mas não é. A gente tem raiva da gente mesmo. Porque a gente muitas vezes fala assim, puxa, como que eu vou me meter nessa situação? Como que eu fui atrair uma coisa dessa? Como que eu fui deixar essa pessoa fazer uma coisa dessa comigo? Então, muitas vezes o discurso interno, na verdade, está muito mais ligado, às vezes, a raiva que a gente sente da gente mesmo. E o que acontece também assim, a cabeça da gente, o nosso campo mental, ele é gigantesco. Ele é algo assim que a nossa mente humana não consegue conceber. Então a gente tem dentro deste campo, sei lá, gente, não tem um número que dá para definir isso não. A quantidade, assim, quase beirando a quantidade das estrelas do universo. De pensamentos que a gente vem acumulando desde o dia que chegou aqui no planetinha. Então pensa só. Desde que chegou aqui no planeta, desde que você chegou aqui, antes de abrir os olhos, né? Ainda lá nos últimos meses do processo gestacional, a gente já estava ligado no que estava acontecendo, porque a gente já ouvia, né? A gente já tinha sensações, os nossos 5 sentidos já estavam ali bem aguçados, né? Antes mesmo de nascer, principalmente o ouvido e o tato, né? Mas o ouvido. Então a gente já vem acumulando, né? Vem ouvindo. O que é o ato de ouvir? É uma vibração que toca ali, né, o aparelhinho auditivo, e aí eu interpreto aquela vibração. Então, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Né? Estou escutando alguma coisa, estou ouvindo alguma coisa. Só que quando a gente está no início da vida física, não tem nada, não tem filtro nenhum, não tem discernimento, não tem nada. Eu não construí a minha psique ainda. Então a gente sobe. Nós somos verdadeiras esponjinhas, né, no universo. A gente absorve tudo
tudo, tudo, tudo. Agora imagina, para cada pensamento que você teve, cada vez que os seus olhos traduziram uma vibração, a gente faz isso o tempo todo que está com os olhos abertos. Seus ouvidos traduziram sons, mesmo quando você não está prestando atenção neles, mas está funcionando. O tato, o olfato, o paladar, ou seja, o tempo todo eu estou sentindo cheirinho de comida gostosa que a vizinha deve estar cozinhando. Tô escutando os grilinhos aqui fora enquanto a gente está conversando. Agora há pouco o som dos latidos do cachorro foi mais alto, chamou a minha atenção. Mas depois eles pararam, só que agora os grilos é mais baixinho, então não chama muito a atenção. Ou seja, mas tudo isso está rolando ao mesmo tempo aqui no meu campo mental e ali, né, as reações acontecendo, todas as reações acontecendo. E tudo isso vai ficando armazenado no nosso campo. Vai ficando armazenado, vai ficando armazenado. Vocês imaginam a quantidade inimaginável de pensamentos e sensações que a gente vai acumulando todos os dias. Por isso que com o passar do tempo, quando a gente acumula muito pensamento resistente, pensamentos... Vamos falar assim, vou falar claramente. Vocês sabem que eu fico fugindo das palavras negativo e positivo, mas não tem como às vezes. Então, quando a gente acumula muito pensamento negativo, consequentemente sente as emoções negativas, o nosso corpo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai sentindo isso. Gente, o cheiro da comida da vizinha tá tão maravilhoso. Não tem cheiro aí pra vocês, mas o meu narizinho aqui agora... dá vontade de bater na porta lá e pedir um pouquinho de açúcar, ver se ela me convida pra jantar. Vai ser ótimo, né? O cheirinho tá ótimo aqui. A gente vai acumulando tanta coisa, né? A gente não tem ideia de tudo isso que tá acontecendo, né? Dentro da nossa cabeça. E aí, tudo que tá lá vai se juntando, vai se aglutinando por semelhança vibracional. Então, imagina se eu sou uma pessoa, né, que tem muitos pensamentos negativos, muitas emoções negativas, vai se acumulando formas de pensamento ao meu redor, no meu campo vibracional, e cada vez que eu fico frequenciando esses pensamentos negativos, essas formas de pensamento negativas, eu estou impedindo que o meu corpo receba a energia vital. Ou seja, eu estou impedindo que o meu corpo se regenere, que as células se reproduzam, né, de forma perfeita, porque nós viemos da matriz da perfeição. Então, a gente está impedindo, é como se, tipo assim, eu nasci para viver sob o sol e eu fico me escondendo debaixo das sombras, eu fico entrando ali debaixo das árvores e não tomo sol o suficiente, né? Com o passar do tempo, o corpo mostra sinais. E não precisa nem passar muito tempo não, né? Tem muita gente aí com pouca idade física, mas que já sustentou tanta resistência mental e consequentemente emocional, que o corpo já está mostrando sinais aí, né? Muitas vezes até gritantes, do quanto essa vitalidade não está fluindo, né? Através do corpo como deveria fluir, como poderia fluir, como deveria fluir. Então, a gente vai se deixando levar, e não percebe o que a gente está fazendo, nem com a nossa vida, nem com a nossa saúde, nem com o nosso corpo. E isso de querer, no meio de uma situação conflitante, se sentir bem, no meio de um conflito, no meio de um desafio, é impossível, gente, não tem como, não adianta ficar se debatendo. Eu tenho que me sentir bem aqui, eu tenho que me sentir bem aqui. Não tem como. Não dá para você querer alcançar, por exemplo, contentamento, satisfação, alegria, felicidade, se você está naquele momento observando algo, sentindo, às vezes até fisicamente, né? Às vezes alguma dor física, inclusive, no caso já de ser algo que atingiu o corpo físico, ou algo que foi importante ali para você, não tem como ao mesmo tempo eu observar algo negativo e sentir uma emoção positiva. Então vamos parar com essa história de querer forçar a barra, de se sentir bem no meio de um conflito, no meio de uma coisa onde você está vivendo ali, que está mostrando para você que não é legal, que não está fazendo você se sentir bem. Agora, preciso ficar ali? Preciso perpetuar a situação? Claro que não. A ideia é justamente essa. Eu perceber aonde eu estou. Por isso que a perguntinha, de novo, vou repetir de novo, novamente. Como eu estou me sentindo? O que eu estou sentindo aqui agora? Você pode estar no meio de uma discussão, você pode estar observando as suas contas lá e viu que deu ruim lá no financeiro. Pode estar num conflito no trabalho, pode estar em qualquer lugar. Outro dia eu estava no trânsito
e na estrada, inclusive, tá, né? E assim, um passou, né, fazendo, né, achando que estava em Interlagos, né? Aí o outro, não sei o que lá é. Aí o outro, eu falei, olha, que interessante, né? Eu tô começando a ver uma coisa, outra coisa, mas eu tava bem, eu tava tranquilo. E eu falei, interessante, pera, vamos para outro lugar, né? Porque você começa a observar uma coisa e outra, quando você vê, você vai atraindo mais e mais e mais. Eu falei, não quero entrar nessa vibração, não quero entrar nisso. Daqui a pouco eu vou ficar com medo de dirigir, daqui a pouco eu vou ficar apreensiva, que é muito caminho. Às vezes eu tô indo para São Paulo, dependendo do dia, né? Eu pego muito caminhão na estrada, e aí o pessoal fica querendo ultrapassar, aquelas situações esquisitas. Eu falei, pera, vamos para outro lugar aqui, porque não adianta eu ficar observando o trânsito pesado, o caminhão, o motorista do caminhão fazendo, às vezes, né, alguma coisa ali meio inadequada, ou os motoristas de carro, de moto, fazendo algumas coisas, né, que não são muito seguras ali, né, eu observar aquilo e me sentir bem ao mesmo tempo. Não tem como, de repente eu, né, tive uma discussão com alguém ali, tô no meio como é que eu vou me sentir bem ao mesmo tempo que eu tô tendo uma discussão? Não tem como. Mas a respiradinha, né, o truque, né, a chave de ouro aqui para a situação. Percebeu que está se sentindo mal, não importa se já escorregou, ficou 2 horas que nem eu fiquei, ou ficou 2 dias, ficou 2 anos, não importa. Para de pensar o que você está pensando, para de fazer o que você está fazendo momentaneamente, se for possível, mas para de pensar o que você está pensando. Pera, o que eu estou sentindo aqui? Nossa, estou sentindo medo, estou sentindo, sei lá, uma aflição aqui. Pera, aflição, medo, por que eu estou sentindo isso? O que eu tô pensando para estar sentindo isso? Eu tô pensando isso. O ideal, inclusive, é que vocês peguem um papel e caneta e anota a emoção que está sentindo, anota o pensamento que está pensando, porque na hora que você faz isso, você para o processo, você começa a observar o pensamento, ao invés de se deixar levar pelo pensamento. Isso é um grande deslocamento, isso traz de volta você para um lugar onde você tem mais facilidade de escolher uma outra coisa para pensar naquele momento. Porque ou eu estou envolvida no pensamento, estou me deixando levar por aquela cachoeira, por aquela, né, aquele mar, sei lá, né, e vem um pensamento atrás do outro, e a gente não percebe a conversa que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Se você está conversando com outra pessoa, começa a prestar atenção no que você está falando, o que você está falando ali, o que você está falando. Né? E aí, se conseguir, dá uma paradinha, a gente tá mandando uma mensagem pra mim, lá no Telegram, tô mandando uma mensagem. E escreve lá, como eu estou me sentindo? Tô me sentindo assim. Tenta identificar a emoção, dá um nomezinho pra ela, nem que não seja muito fiel, mas dá um nomezinho pra ela. Tá, mas por que eu tô sentindo angústia? Já é uma mistura de emoções, né? Mas por que eu tô sentindo essa ansiedade, essa angústia? O que eu tô pensando pra estar sentindo tanta ansiedade? O que eu tô pensando? Não consigo perceber. Consegue sim, claro que você consegue. Você vai afirmar que consegue, que se afirmar que não consegue, não vai conseguir mesmo, né? Bora lá. Respira, eu só quero perceber o que eu tô pensando. Aos poucos você vai dando uma serenada naquela sensação e você vai identificar a linha de pensamentos que você acessou até sem perceber e estava mergulhado nela sem perceber, sem notar, e aquilo que estava causando em você até aquela ansiedade, aquele medo, aquela situação de tristeza, aquilo que estava ali te incomodando e às vezes está incomodando muito. Então, o truque é literalmente para. Dá uma paradinha estratégica, respira fundo 1, 2, 3 vezes se for preciso. Quando respira fundo, se você, né, no ato de respirar fundo, você colocar o corpo assim numa posição reta, se alinha na hora, gente. Não tem como isso não acontecer. Não tem como você não alinhar com a sua fonte, se você não parar o que está fazendo ou o que está pensando, no momento que está ali, né, o fogo está pegando ali,
Respira fundo 3 vezes com o corpo reto, tá? Senta assim, ó, retinho. Tá de pé? Põe a coluna reta. Sente a coluna ficar retinha e respira fundo 3 vezes. Impossível você não entrar no espaço de alinhamento. Impossível. E é um espaço onde abre ali, ó, como eu digo assim, é um espaço que a consciência vem à tona. Fala, puxa vida, pera, o que eu tô pensando aqui? O que eu tô falando aqui? O que eu tô... Né, para onde eu tô indo com os meus pensamentos? E é aquele lugar onde você pode fazer um ajuste de rota, porque você só pode ajustar a rota, você só pode escolher diferente se você tem ideia, se você tem consciência do lugar onde você está. Senão você não tem como, né? Eu escolho pensar diferente, mas diferente do quê? Estava pensando o quê para poder pensar outra coisa agora, né? Então, antes de tentar fugir do lugar onde você está, porque eu já vi algumas pessoas fazendo isso também. Aí manda mensagem para mim: eu tô fazendo de tudo aqui, tô tentando me sentir bem, mas eu não consigo. Não vai conseguir mesmo, amor. Eu já respondo na hora: para, nem tenta. Porque não tá tentando, não tá fazendo, na verdade, né? Mas não é nem por isso. Porque a pessoa não tá nem percebendo o que ela tá sentindo e ela quer sentir algo diferente. Como? Não tem como. Então, normalmente, quando alguém fala comigo dessa forma, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo mal e tal, tô tentando melhorar, mas não consigo. Pera, você tá tentando melhorar do quê? O que tá acontecendo? Aí, como é que você tá se sentindo? Normalmente eu pergunto para as pessoas. Aí a pessoa, em vez de me responder como ela tá se sentindo, ela fala: não, porque, ok, tudo bem, tá errado aqui, tá? Não, porque aconteceu isso. Tá bom, mas o que você tá sentindo? Eu tô me sentindo, eu tô brava porque aconteceu isso. Tá bom, você tá brava, né? Mas vamos lá na emoção, eu sempre puxo pra emoção. Você tá brava por quê? Não existe emoção de braveza, brabeza. O que é essa emoção? Qual é a emoção que você tá sentindo? Sei lá, eu nem sei como eu tô me sentindo. Eu falei, bom, então vai dormir. Amanhã a gente conversa. Porque se você nem consegue dizer pra mim, muito menos pra você, como você tá se sentindo, de que jeito que você quer alterar, né, a emoção e, consequentemente, alterar o pensamento para alterar a emoção? Não tem como, né? A gente precisa primeiro se fazer essa pergunta: como eu estou me sentindo agora? Qual é a emoção que eu estou sentindo? E é o que eu falei, o truque do caderninho, o truque de escrever. Porque a hora que você está escrevendo, você vai concentrar o seu pensamento naquela ação. Algumas coisas vão acontecer dentro do seu cérebro, mas nem vem ao caso aqui. Você para, eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo chateada, eu estou sentindo raiva. E eu sei que muitas pessoas fogem desse tipo de postura, porque passa a sensação de que eu vou pensar negativo, que eu vou focar no negativo. Não, isso não é foco no negativo. Foco no negativo é quando você fica perpetuando o discurso de negatividade. Isso é foco no negativo. Você passa horas e horas. Gente, tô rindo aqui. Meu gato pegou uma bolinha de papel e tá trazendo aqui para me jogar para ele. Não vai rolar agora. Levou lá pro meu filho, coisa mais linda. Foco no negativo é quando você fica perpetuando o discurso de negatividade, isso sim. Agora, quando você para um pouquinho, está sentindo algo que é desconcertante, emocionalmente ruim, você para um pouquinho e identifica a emoção que você está sentindo, é um baita exercício de clareza. É muito mais fácil você conseguir alterar o que você está pensando, escolher novos pensamentos, escolher o que você quer, ou até perceber o que você quer dali, é um espaço de clareza gigantesco. Isso não é pensar negativo, isso não é focar no negativo. Focar no negativo é outra coisa. Então você para um pouquinho, e como eu falei, né? Gente, não der 5 segundos. Quanto tempo você demora para... Contou? Não deu nem 2 segundos, né? Respira fundo. Claro, se a respiração for mais alongada, melhor. Quanto mais alongada, melhor. Mas dá aquela paradinha, né, Rafael? O Lorde Bartô quer participar da live. Ele adora jogar bolinha de papel. Ele acha as bolinhas de papel pela casa e traz na boca e joga no pé da gente, pra gente jogar pra ele. Ele olhou pra mim com a bolinha na boca e foi lá pro quarto do meu filho. Foi muito bonitinho. Daqui a pouco ele aparece aqui. Então, vamos lá, vamos voltar pro nosso assunto, né? Para um pouquinho, respira fundo, assim, né? Inspira contando até 3 e expira contando até 5, 6, né? Dá aquela paradinha.
né, colocando o corpo assim, né, numa postura mais reta, você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu já fiz isso dirigindo, qualquer lugar que você tiver, qualquer lugar. E aí, para e fala, tá bom, o que realmente eu tô sentindo aqui? Qual a emoção que eu tô sentindo? Tá vindo pra cá. Qual a emoção que eu tô sentindo aqui? O que eu tô sentindo? Quando você identifica a emoção, automaticamente você começa a identificar o pensamento. Tá bom, eu tô pensando tal coisa, por isso que eu tô me sentindo assim. E com isso, vocês começam a ficar mais atentos ao sistema de comunicação emocional, ao sistema de orientação emocional. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos estão sempre mostrando pra gente qual rumo que os nossos pensamentos estão tomando. E a gente já sabe, né, galera? Pensamento é a energia da criação. Então, a gente tem um sistema de orientação poderosíssimo, infalível, literalmente infalível. Porque se vocês começarem a prestar atenção na forma como vocês estão se sentindo, vocês vão começar a identificar muito facilmente os pensamentos que vocês estão pensando. Hoje à tarde foi bem interessante. Eu tava aqui, eu sou garota do frio, né? Eu gosto de frio. E aí subiu um pouquinho a temperatura. Então, eu falo, a primeira onda de calor a gente sente um pouco mais, né? E eu tava aqui na minha sala, até tá aqui trabalhando. De repente eu comecei a me sentir, tava incomodando. Tava me incomodando. Alguma coisa tava me incomodando. Eu falei, não percebi, mas eu comecei a ficar meio mal-humorada. E aí eu percebi que eu tava meio mal-humorada, porque o Rodrigo, meu filho, falou uma coisa comigo e eu dei uma resposta meio pesada, assim, pra ele. E eu falei, nossa, caramba, quem sou eu, né? O que tá acontecendo aqui? Falei, cara, o que eu tô sentindo? Aí eu percebi, eu tava sentindo irritação. Falei, nossa, eu tô ficando irritada aqui. Por que eu tô irritada? Aí eu percebi, devia ter em segundo plano, um pensamento. Tá calor, tá calor, tá calor, tá calor, né? E o calor tava me incomodando. Falei, entendi. Saí daqui, fui lá, abri a varanda aqui, tomei um chazinho gelado. Ou seja, eu percebi a minha irritação quando eu respondi pro meu filho, meio torto, assim. Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Que resposta foi essa que eu dei pra ele? Quem sou eu aqui agora, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, é isso, a gente precisa ficar atento, perceber o que as nossas emoções estão tentando nos mostrar. Quer dizer, naquele momento a minha emoção de irritação estava mostrando para mim que tinha alguma coisa ali em segundo plano que estava vindo à tona. Se eu não desse atenção para aquilo, se eu continuasse sustentando aquela irritação, provavelmente ela ia ser ali, né, quase um polvo ali, né, e os tentáculos iam se espalhar por outros assuntos e talvez eu pudesse até ter ali situações não muito agradáveis para mim depois, né? Mas eu consegui perceber, porque a irritação chamou a minha atenção. Falei, cara, pera, como eu tô me sentindo? O que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo que eu tô irritada com alguma coisa. E a pergunta foi essa, como eu tô me sentindo? O que eu tô pensando para estar sentindo o que eu tô sentindo, né? E aí eu consegui perceber e consegui escolher. Então, dá pra gente, 37 graus aí, Bia, uou! A gente chegou nos 30 aqui, eu já tava assim, já, ó. Agora já tá fresquinho, já tá gostoso, né? Mas é isso, a gente tem que ficar atento, né, a como a gente se sente e perceber o que a gente tá pensando. Então, o Rafael escreveu umas coisas aqui, deixa eu ver. Nossa, eles escreveram um monte de coisa aqui que eu não vi, pera. Cadê? O Rafa colocou, né, eu percebi que quanto menos oscilamos, menores são os contrastes. Isso eu falei agora há pouco. Menores são os contrastes. Quando somos teimosos, o tranco é sempre muito mais forte. Sim, exatamente. Quando a gente fica teimando ali em manter aquele mesmo pensamento, aquela mesma, né, aquele mesmo discurso mental, aí a gente vai deixando cada vez com mais momento. Aí nem fala do cheiro de comida que tá maravilhoso aqui. A vizinha deve estar mandando muito bem. Raíssa, você tá aí? Acredito que o que sentimos e vivenciamos é o reflexo dos pensamentos e emoções. 100%. Não há o que eu sentir, pensar
sem ser as duas coisas juntas, tá? Não tem como separar. Na verdade, acontece simultaneamente, né? Eu tô pensando e tô sentindo, e aí automaticamente eu tô sentindo, eu tô reforçando o pensamento. Então as coisas acontecem simultaneamente. Ju, quando a situação... vamos lá. Então, quando uma situação que se repete, vem a raiva, logo em seguida vem: preciso fazer alguma coisa, programação do fazer, até que a ficha cai, que é sintonizar em algo diferente para sentir alívio. Exato, essa coisa do fazer, né, de já partir direto para o fazer, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que fazer alguma coisa aqui. A gente precisa, antes do fazer, a gente precisa sentir. Então eu preciso acionar, ativar primeiro o modo sentir. Os hebreus costumam dizer alinhamento primeiro, ação depois. Alinhamento primeiro, ação depois. O que é o alinhamento? Vamos supor que eu estou aqui numa situação, né? Foi o que eu fiz lá na minha viagem. Falei, para um pouquinho, para com esse ciclo de ficar criticando e julgando, ou chateada, brava com você mesma, com raiva, e para tudo. Parei, respirei fundo, tá, o que eu quero realmente? Eu quero que a minha viagem seja muito legal. Nem é que a viagem seja muito legal, eu quero me sentir muito bem aqui na minha viagem, quero me sentir feliz, contente, satisfeita. Na mesma hora, aquilo já começou a dar um negócio diferente, né? Tipo, olha, que legal, já comecei a me sentir um pouco diferente, fui pro passeio ainda meio assim, já comecei a sentir diferente, e como eu falei, que eu coloquei, eu quero me sentir muito bem, muito contente, muito feliz, muito satisfeita na minha viagem, e eu falei que no dia seguinte, logo de manhã, a gente já teve uma surpresa muito legal, eu falei, putz, foi rápido, hein, universo? Foi bem legal, assim, pra mim, dá uns, né, tipo assim, umas confirmações, assim, bem interessantes. E não é o modo fazer, né, gente? É ligar o modo sentir, como eu quero me sentir. Aí tem papo aqui, para sentir o novo impulso de agir. O Rafael segue, a boa notícia é que se adquirirmos crenças limitantes, também podemos adquirir crenças que nos engrandecem também. Gente, é o meu trabalho. Ajudar a galera na reeducação mental. Eu não uso muito o termo reprogramar a mente. Eu gosto muito de falar de reeducar a mente. Nossa mente foi educada de uma determinada forma, mas graças à plasticidade, né, a neuroplasticidade, a gente pode educar a nossa mente de outra forma. Educar, né, os pensamentos, as escolhas que a gente faz. Mas eu vou repetir, eu só consigo fazer uma escolha se eu tenho ideia, se eu tenho clareza, se eu tenho a percepção de onde eu estou. Não há como fazer uma nova escolha de pensamento, não há como eu escolher o que eu falar, o que eu quero aqui, se eu não tiver a percepção do lugar onde eu estou, lugar emocional, né? Lugar de pensamento e lugar emocional, lugar vibracional, enfim, né? Tudo a mesma coisa. E o Bartô, ele é lindo mesmo, viu, Bia? Meu Bartozinho, muito lindo, muito lindo. Então, gente, resumindo nossa conversa, né? Como que eu vou manter a vibração elevada no meio de um desafio? Vibração elevada não vai. No meio do desafio, não vai. Como é que eu não vou me molhar se eu estiver na chuva? Não vai. Como é que eu falava alguns anos atrás? Vocês estão me perguntando como é que eu consigo respirar debaixo d'água sem a ajuda de aparelhos, né? Eu usava muito essa analogia. Quem é das antigas aí vai lembrar. Muitas vezes o pessoal perguntava pra mim, Adri, como que eu vou me sentir bem aqui acontecendo isso na minha vida? Eu falava, não vai. Claro que não vai, não tem como, é ilusão. Não vai conseguir se sentir bem quando tá olhando para tudo isso que tá te acontecendo. E também não é para fechar os olhos para isso, né? Não dá para respirar né, debaixo d'água sem a ajuda de aparelhos, a não ser que você seja um peixinho. Agora, eu posso perceber como eu estou me sentindo primeiro, posso identificar o que eu estou pensando sobre o que está acontecendo, e aí eu tenho, sim, a capacidade, o direito, e eu diria até o dever de escolher
outros pensamentos sobre o assunto, ou vou deixar esse assunto um pouquinho de lado aqui, vou melhorar minha vibração tomando um cappuccino, né? Ou brincando com o Bartô, ou fazendo alguma outra coisa, e depois eu volto no assunto e coloco o assunto nos trilhos, nos eixos de uma vibração melhorada. Isso é criação intencional, isso é criar realmente, né, aquilo que você realmente quer, na intenção daquilo que você quer, na direção daquilo que você quer. Então, no momento que vocês se percebem em situações onde o emocional está dizendo, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, como eu estou me sentindo, qual é a emoção que eu estou sentindo agora? E aí, identifica o pensamento. A partir do momento que identificou o pensamento, você pode mudar, se você quiser. Muitas vezes as pessoas não querem mudar. Eu já fiz várias vezes esse exercício com algumas pessoas, em atendimento, enfim, né? Em orientação, o que você está sentindo? Estou sentindo isso. O que você está pensando? Então, é isso, porque ele, porque ela, sempre normalmente falando de alguém, ou falando de dinheiro, ou falando de uma situação no corpo, enfim. Mas, porque isso. Porque o meu corpo não emagrece. Já peguei essa também. Meu corpo não emagrece. Bom, o seu corpo não tem obrigação nenhuma de emagrecer. Não é obrigação do seu corpo emagrecer, né? Agora, é um direito seu e um dever seu perceber o que você está sustentando aqui em termos de padrão de pensamento, porque o seu corpo, ele só responde àquilo que você sustenta vibracionalmente. Então, quer melhorar o seu padrão de saúde, quer melhorar seu padrão de relacionamentos, de dinheiro, de trabalhos, qualquer situação. Faça a pergunta, todo momento que você puder, como eu estou me sentindo aqui agora. Identifica a emoção, identifica o pensamento e vai enquadrar aquele pensamento e falar, bom, se eu continuar mantendo esse tipo de pensamento, eu vou continuar mantendo esta realidade em existência. Né? É que, como eu falei lá no episódio da minha viagem, se eu continuar mantendo esse episódio na minha mente, o tempo todo lembrando disso, e meio chateada com isso, e triste, chateada, nem era uma coisa tão grave assim, mas me incomodou. Porque foi uma coisa, depois outra, eu falei, pera, o que tá rolando aqui, né? Mas eu percebi que se eu mantivesse aquilo em existência, né, eu não ia sair dali, muito pelo contrário, aquilo ia ficar maculando todo, né, tudo que estava acontecendo ao meu redor. E aí, quando eu percebi qual era o pensamento que eu estava pensando, que eu estava, primeiro a emoção, que eu estava com raiva, e depois quando eu percebi que eu estava com raiva de mim mesma, que eu falei, né, queria ser a exceção do universo, eu falei, bom, ok, vamos embora, vamos sair daqui, porque eu tenho capacidade, tenho direito, tenho poder, né? Eu sempre gosto de falar, né? Eu sei pensar em meu nome. O que é isso? Eu escolho o que eu quero pensar. Tava confortável ficar criticando? Tava, claro que tava. Né? Mandando, né? Claro que tava. Mas não ia ficar muito tempo naquele, né? Naquele pilotinho automático. Aquilo ia perpetuando, ia ficando cada vez pior. Falei, cara, por amor a mim. Né? Porque o que eu quero? Eu quero me sentir bem, é o meu bem-estar, nada é mais importante do que eu me sentir bem. Então bora escolher um outro pensamento. E aí quando eu fui escolhendo outras coisas para pensar, eu já comecei a me sentir diferente, já comecei a atrair outras coisas, outras situações, outras pessoas, né? E aí tudo começou a girar a meu favor, né? De uma forma que foi bem favorável para mim, por sinal, né? Bom, eu vou ver aqui que vocês escreveram aqui, depois eu vou embora, gente. O Rafael, como dizia Ralph Waldo Emerson, só vemos aquilo que somos, exatamente. E só realizamos, ou seja, só expressamos para o mundo aquilo que somos internamente, né? Não, a gente não manifesta o que a gente quer, a gente manifesta o que a gente é. Tudo aquilo que a gente fala assim, eu sou, eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho muita dificuldade, isso sempre acontece comigo, eu sempre chego atrasada, eu não posso comer isso aqui que me faz mal. Gente, é tudo comando que vocês estão dando para a mente de vocês, né? Não posso comer tal coisa que me faz mal, não posso comer tal coisa que me faz mal. Então, um dia vai lá e come, aí depois passa mal, aí não quer passar mal. Olha os comandos que vocês estão dando para a mente, né? O Rafael diz aqui, a pessoa já está dizendo que o corpo é dela, então manda ele emagrecer. Muito bom. E o Hélio Couto, né, contando que a pessoa colocava a culpa no a culpa, mas é o Rafael,
a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, não é? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Bom, gente, é isso. Eu adorei bater papo com vocês. Adoro quando o chat fica cheio de conversa. O assunto era repetido mesmo, porque a pergunta foi feita, mas foi feita com tanto... de como que eu vou ficar bem no meio dessa confusão, né? Eu falei, não vai não, né? Você precisa olhar diferente para tudo isso, ter um olhar mais, né, mais apaziguador aí para as pessoas envolvidas. E aí, assim, conforme a gente vai fazendo essas escolhas, vai abrindo mão. Bom, para finalizar, né, eu escutei algo assim, mas eu tenho o direito de pensar o que eu tô pensando. Sim, com certeza você tem o direito de pensar o que você tá pensando. E mais ainda, você tem o direito até de pensar diferente, né? Mas a gente gosta às vezes de mastigar um pouquinho, né? Um julgamento e falar que aquela pessoa fez isso, que aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa fez isso. Puxa vida, será que foi só aquela pessoa? Será que a gente é só vítima aqui? Eu tava aqui linda colhendo flores aqui no jardim e de repente caiu, né? Esse turbilhão de coisas caiu sobre a minha cabeça de forma aleatória, né? Porque como assim, né? Não sou, fizeram para mim, né? Criaram essa situação toda para mim. Não, nada foi criado para mim sem que eu tivesse total participação nessa criação. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis do ser humano compreender, e eu não gosto da palavra aceitar, mas é quase um aceitar, mas não aceitar de modo resignado, não é resignação, mas aceitar em termos de compreensão. Quando a gente compreende que nós somos o eixo central da nossa própria vida. Eu não sou o centro do universo, eu sou o centro do meu universo. Tem uma diferença grande, a galera que acha que é o centro do universo. Eu sou o centro do meu universo, então... Quando eu percebo que eu sou o eixo central do meu universo e tudo gira ao meu redor, de acordo com o que eu estabeleço, né, no meu campo mental, na minha mente, a gente começa a perceber, né, a nossa influência sobre a nossa própria realidade. Então, galera, vamos acordar? O papo é esse, né? Vamos acordar? Porque não adianta eu querer enganar a vibração, né? A gente pode mentir, a gente pode... né? A gente consegue mentir, mas a gente não consegue disfarçar a vibração. Vibração é vibração e a vida vai entregando exatamente aquilo que você está vibrando. Então, assim, não adianta disfarçar, não adianta jogar para debaixo do tapete, não adianta fingir que não está acontecendo. Encara logo de vez aí, né, o que está acontecendo, olha de frente para isso, com esse olhar de consciência, com esse olhar de responsabilidade, respirando, voltando pro eixo, fala, tá bom, né? Aí vem aquela perguntinha que eu amo. Como pode melhorar? Como eu posso ter um pensamento melhor sobre isso, né? Não o como pode melhorar clássico, né? Querer que a vida melhore sem que a gente tenha feito algo internamente, né? Para que isso acontecesse. Então, como eu posso melhorar em relação a isso? Como eu posso ter um melhor pensamento em relação a isso? Aí sim, eu consigo ter uma vibração mais elevada, mesmo diante de um desafio. Né? Aí eu consigo, não aquela, né, de alegria e felicidade, que certamente, né, tô pedindo demais aqui. Eu vou forçar, né, forçar um pouquinho, e a gente sabe que, né, forçou, a vida vai lá e bota no equilíbrio de novo. Mas como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar o meu padrão mental em relação a isso? Como eu posso melhorar o que eu penso sobre isso? Trazer de volta para a responsabilidade. Certo, pessoas? Então é isso. Uma excelente semana para vocês. Eu aguardando perguntas aqui. Eu tenho algumas cartas na manga já, mas mesmo assim, ó, a caixinha de perguntas está aberta. Né? Quem tiver alguma dúvida, quiser que eu faça uma live sobre um tema específico, é só me chamar. Me chama aqui pelo Instagram. Me chama aqui pelo Instagram, lá no Telegram, no YouTube, enfim, tá tudo certo. Manda tamborzinho, sinal de fumaça. Tá valendo também. Gente, uma excelente semana para vocês. A gente se encontra quinta às 8 da manhã lá no canal também. Tem as nossas lives de quinta lá no canal. A gente se encontra na quinta às 8 da manhã. Beijo, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.